Porque, por exemplo, na Revolução Americana, uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, na vitória do Greene e do Morgan, foi justamente identificar que haviam determinados guerreiros do outro lado que eles eram quase 90% da cadeia de comando da Inglaterra, naquela operação específica. E aí eles, por exemplo, utilizaram isso para resistir tanto em North Carolina quanto para... É porque eu tô com isso na cabeça. Porque se você identifica quem é o cabeça da história, se você identifica quem é o cara... Então, mas quem era o cabeça na Revolução Americana? Do lado de cá ou do lado de lá? Quem deu dinheiro, quem financiou e fez a estratégia do lado dos Estados Unidos? Do lado dos Estados Unidos, a França. Então, pois é. Então, não foi os Estados Unidos, foi praticamente por proxy, Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin fechou um acordo com a França. Então, mas por que ele conseguiu fechar um acordo? Porque a França queria se vingar da Inglaterra. Não, mas teve a vitória... Anotei aqui. Vitória... Agora teve uma vitória específica aqui, ó. Ó, não tô negando essas vitórias. A derrota de Bourgogne, em Saratoga, foi a principal vitória, porque antes o Vergennes, que era o cara lá da França, ele estava em dúvida sobre se ele ia ou não ajudar os Estados Unidos. Depois dessa vitória, porque a derrota do Washington tinha sido muito feia. Ele tinha tomado uma derrota lá em Connecticut muito feia, e eles tinham ficado em dúvida. Será que os Estados Unidos vencem isso aqui? E aí, depois dessa vitória, aí sim foi negociar o Benjamin Franklin lá fora, e ele conseguiu o acordo dizendo, a partir de hoje, os Estados Unidos não se mete em nenhuma guerra entre França e Inglaterra, e por isso nós conseguimos fazer o acordo. Então veio de uma vitória americana. Então, mas isso é uma coisa pontual, factual, que pode ser contestado. O fato é o seguinte, aqueles americanos só ganharam a guerra porque 90% dos armamentos foram custeados pela França e pela Espanha. A Espanha teve uma vitória fantástica contra a Inglaterra no mar, uma batalha naval lá na Foz do Mississippi. Isso é verdade, mas também é verdade, eu fui atrás desse... E depois, se a gente for ver o histórico do George Washington, ele perdeu mais batalha que ganhou. Sim, ele só teve uma vitória. Ele fez uma vitória e eles depois, ficam por pouco, não perderam tudo quando no cerco de Nova York, lá, quando o general inglês, você deve lembrar o nome, porque agora está tudo... Tem anotado aqui. O cara veio preparado. Mas eu acho o seguinte, a partir do momento que a França e a Espanha entraram do lado dos Estados Unidos, acabou para a Inglaterra. Mas eles estavam com ânimo de... A verdade é que muitas guerras internas são decididas pelos fatores externos de influência, né? É porque a gente é iniciar o debate dos Estados Unidos. Por que você não gosta dessas visões aí? Cara, eu não gosto dessas visões porque eu acredito que... Mas que visões? Peraí, deixa eu entender a conversa. Então que ele fala primeiro. Vocês estão num papo entre vocês e eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que a gente tá falando aqui. Como que a gente foi parar nos Estados Unidos? A gente foi parar nos Estados Unidos porque eu tava identificando que numa guerra você precisa identificar o ponto focal e de alguma forma quebrar a cadeia de comando. E eu dei 2 exemplos em que isso aconteceu. O professor colocou que isso só é verdade porque havia uma sustentação da guerra acontecendo do lado de fora. E que isso permitia uma frieza, por assim dizer, tática e estratégica muito maior dos patriotas, que é como eles são chamados, do que o normal. É por isso que ali teve, por exemplo, alguns saltos estratégicos. Porque havia um processo de inteligência francesa que foi emprestado para os Estados Unidos. Então, tudo isso é dito. Aí, eu coloquei uma questão que, ainda que isso seja verdade, precisou haver uma ação dos Estados Unidos, qual seja a vitória, em específico em Bourgogne, para que a França percebesse que era possível fazer essa vitória. Entendi. Ou seja, sem esse ímpeto americano, de dentro para fora, não teria sido possível, porque era uma batalha com condições completamente diferentes, mesmo que tivesse ajuda e armamento de fora. E aí o professor disse, não, mas 90% do armamento foi colocado. Aí eu que já assisti o senhor falando sobre o Nerdologia, já sabia dessa estatística que o senhor trouxe, e também sei o seguinte, isso é verdade apenas para 35% do armamento total. Por quê? Porque muito do armamento, 65% do armamento foi recuperado. Então, um exemplo muito simples foi uma batalha... Mas calma, não foi só o armamento, foi também a ação da armada da Espanha, e também teve um outro também, tratamento médico, equipamentos de campanha que não são estritamente militares, por exemplo, fazer barraca, estratégia. Você sabe que generais franceses lideraram batalhas. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Então não foi só os 90%, teve mais coisa. E do mais. outro lado não tinha ajuda de outros países? O rei da Inglaterra,
Chegou Até a Holanda tava o do rei outro da a Holanda ajudou a colocar Sim, dinheiro. a Holanda ajudou. Por que a Holanda resolveu colocar dinheiro pró-Estados Unidos? Porque ela tinha perdido lá em Nova Amsterdã. Não é por causa disso. Não foi uma vingança, Não, foi por causa dos contrabandistas. Porque na América inteira você tinha uma coisa errada, que era monopólio. Então, Portugal, uma época, chegou a ter monopólio de atividade no Brasil, a Espanha a mesma coisa, a França, todo mundo queria fazer monopólio porque todo mundo queria lucrar. Essa lenda que a Inglaterra fomentou o livre mercado no tempo colonial é uma lenda só. A Inglaterra é a rainha do monopólio. Fez a Companhia das Índias Orientais, monopólio do chá, companhia não sei do que para... Esses são os globalistas originais, né? Então, nas vésperas da independência dos Estados Unidos, a Companhia das Índias Orientais Britânicas tinha um monopólio do chá nos Estados Unidos, que era, como todo mundo tinha o hábito de tomar chá, era uma coisa muito importante. E vários contrabandistas furaram esse bloqueio. Contrabando no mundo colonial é desde da Bacia do Prata, que era enorme. Eles faziam contrabando com negócio no Rio de Janeiro, olha que interessante. Outro caso que depois a gente pode comentar. E até as 13 colônias, todo mundo tinha contrabandista. Aí é o seguinte, tinha um homem lá que era muito rico, contrabandista, que assinou a Declaração de Independência, que era o John Hancock. John Hancock era um dos líderes, e o Samuel Adams também. Era um dos que furavam o bloqueio da Companhia das Índias Orientais no chá. E ele negociava com quem? Com os holandeses. Então, a Holanda tinha contato com esses contrabandistas. Então, falou assim, ó, vou ajudar os Estados Unidos a ficar independentes, porque aí eu já tenho meus contatos comerciais. Entendi. Entendeu? Então, teve com dinheiro holandês, que não foi pouco, apoio, o general francês é bom, não é pegar armamento Zé Mané. também, eu reconheço armamento, que teve muito acabou, armamento. aí acabou a guerra. Agora, só os Estados Unidos lutando contra a Inglaterra, sabe quanto que eles iam ganhar? Nunca. Mas você sabe, uma das coisas que eu queria colocar como argumento aqui, eu queria dizer o seguinte, existia uma ameaça direta dos Estados Unidos de apoiar uma dominação da Inglaterra contra a França. Isso foi uma das ameaças, inclusive está em um documento, inclusive nessa visita do Franklin, ele coloca isso no discurso dele oficial e ele fala, se vocês recusarem a ajuda aqui, a Inglaterra e os Estados Unidos vão atacar vocês. Então havia um receio significativo da França, que já havia saído derrotada desse processo. E isso faz com que, até é verdade que ela poderia não conseguir se emancipar, mas a França ia sentir muito impacto, eles não teriam a França hoje. E outra, por que assinaram o Tratado de Paz em 1783? Por que atrasou tanto? Porque o rei da Inglaterra ainda estava pensando em tentar fazer um contra-ataque. A França manteve exército estacionado nas 13 colônias para forçar a paz com a Inglaterra. Se não fosse a França, não tinha essa independência de jeito nenhum. Eu queria falar uma coisa aqui, porque uma das coisas que eu estudei... E outra coisa que eu vou falar, isso só foi abandonado depois, no final das últimas, segundo alguns, porque as 13 colônias não eram tão ricas. A Jamaica dava mais dinheiro, Barbados... dava muito mais dinheiro para a Inglaterra do que as 13 colônias. Mas o seu ponto, Miorinho, é que os Estados Unidos tinham algo de especial, foi por isso que eles ganharam, é isso? Não, o ponto que eu vou apresentar agora é o seguinte, existiam algumas figuras, entre eles os mais importantes são os responsáveis pelas Cato Letters, que é o Gordon e o Trenchard, que eles foram responsáveis por um movimento intelectual que precedeu e foi exportado para a França. A França, a Holanda e a Espanha estavam recebendo constantes panfletagens bancados por dois homens, pelo Hollis e por outro homem que também está aqui, que eu esqueci agora de cabeça, mas eles foram duas pessoas que ativamente mandavam, eles não só mandavam para as universidades americanas panfletos libertários e livros libertários, quanto eles faziam um processo lá fora de financiamento dessas pautas. Então começou a haver um sentimento em torno da independência, inclusive esse movimento era capitaneado de muitas formas por um certo... Aí que entra o iluminismo. O Voltaire, por exemplo, recebeu muita influência desse pessoal, que foi bancado para fazer isso. De pessoas que estavam vendo que lá na frente iam precisar da ajuda estrangeira. Então quando você consegue, lá atrás... prevê em 1730, em 1725, que você vai precisar da ajuda de uma nação estrangeira e você publica em torno de materiais para essa ajuda vir, até concordo que só foi com a ajuda, mas algum mérito significativo em colher essa ajuda você teve. Não, sim, a ação, isso você próprio citou, a ação diplomática do Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin era amigo do Voltaire. Sim.
O Voltaire foi tido como um deus, um sacerdote do iluminismo. E o Benjamin Franklin pediu para o Voltaire abençoar o neto dele, neto do Benjamin E Franklin. traduzia as obras do Voltaire na hora. As pessoas ajoelhavam na frente do Voltaire, beijavam a mão dele. Foi feito um busto em vida do Voltaire. As pessoas se ajoelhavam no vulto. Eu não estou negando. Teve um forte movimento iluminista, pseudo-racionalista e independentista. Né? O avivalismo americano também. E essas visões independentistas vêm antes disso. Vêm, na realidade, desde o século XVII. Vai falar de John Dee. Do Destino Não Manifesto. vou falar do John Dee. Vou falar da velha tese americana da Terra Prometida, da cidade acima da colina, do John Winthrop. Mas eu pensei Porque que você ia então, falar quando do eles Destino chegaram Manifesto, para lá... O Destino Manifesto foi uma expressão muito comum. Mas é a mesma lógica. O cidade acima da colina, avivalismo, a Terra Prometida, Destino Manifesto, American Way of Life é a mesma linha. Sim. É a Só mesma que em linha, tempo igualzinho. diferente. Tempo diferente, é a mesma linha. Então, agora vamos situar. Quando muitos daqueles Só para explicar protestantes... o que é isso. Foram movimentos enaltecendo o papel dos Estados Unidos na construção de um governo diferente, de uma nova era. Do mesmo jeito que o Putin faz, os Estados Unidos tinham esse... o Thomas Paine, que você gosta e odeia, fez alusão a construir uma nova sociedade, fazendo alusão a Noé, para construir um novo mundo. Mas é que o Thomas Essas Paine foi ideias- isolacionista, pô. Essas ideias já em embrião, não era embrião, já era explícito, né? Quando, por exemplo, porque quando teve o movimento protestante na Inglaterra, surgiram vários outros movimentos, sempre assim, surgiram sempre movimentos mais radicais. Quando começou com Lutero, teve o Thomas Müntzer. Quando começou o anglicanismo na Inglaterra, surgiram vários movimentos radicais. Inclusive, o senhor Quakers, tem que contar... Levelers O senhor e tem que outros. contar sobre o Müntzer. Que o Müntzer, inclusive eu coloquei lá no Então, no seu falta livro, citação. porque né? ali... É que eu achei que não era tão importante. Ali foi assustador. Você não sabe como o protestante... E aí, Mas só eu não perder quero o fio da meada, Sim. senão o monarca vai ficar no ar. Então, esses protestantes chegaram a fazer alusão no seguinte, comparar o faraó do Egito ao rei da Inglaterra. Sim. E comparar o Atlântico ao deserto do Sinai. Então, muitos foram já com uma ideia independentista para as 13 colônias. Entendi. Montar uma nova sociedade. Inclusive, o William Penn, que era milionário no Esquerda Caviar, né? Mandou Filadélfia, foi a cidade do amor fraternal. Né? E lá negociava escravo. Mas Ele a era um Filadélfia Quaker. foi o maior. Calma, foi um Quaker. Então, esse povo veio com um espírito já independentista. Teve o sermão do pastor protestante John Winthrop. Cidade acima da colina foi repetido pelo presidente Reagan nos anos 80. Como que os Estados Unidos seriam uma terra já pensada por Deus, Você deve ter ouvido única. falar, América que era pros e tal. americanos. Não, tá, já ouvi falar disso aí. Depois nós tivemos, então, esse núcleo. Muitos dos que foram para as 13 colônias, então já pensava numa coisa independentista. Depois veio um momento avivalista e aí entrou nesses panfletários, que então, e de fato, a 776 influenciou 789, panfletários, mas já com uma boa bagagem. Entrou iluminismo, maçonaria, Então, foi um entrou um monte de movimento coisa. elitista que sempre causou a elitista. independência. Não é que foi E um não era a movimento maioria da elitista. população. 1/3 se diz que era favorável à independência, 1/3 neutro, tanto faz para mim, e 1/3 era pró-Inglaterra. Vou discordar que isso aqui eu tinha anotado. Mas A isso eu grande não sei reunião não, de hein? Connecticut em 13 de setembro de 72 e a grande reunião de Nova Jersey em 74. Eu lembro que esse ponto era um ponto forte, senhor. Então, mas essas reuniões, você vê a elite que participava. Mas tinha um representante de cada uma das Mas não cidades. deixa de ser elite. E, assim, Mas era é que elite. Mesmo mas porque tinha- esse grupo era urbano. Aí tem a lenda que as 13 colônias era majoritariamente urbana. Aí você vai ver a estatística, era tudo mentira, era tudo rural, igual o Brasil. A maior cidade das 13 colônias era Boston, 40 mil habitantes. Na mesma época, Salvador tinha 36 mil. Então, qual a diferença que tem? 10%? Que história é essa que lá é mais urbana? É lenda. Entendeu? A maior cidade das Américas era Cidade do México, 100 mil habitantes. Sim, não. Então, lá, a realidade gigante dos mesmo. Estados Unidos era um núcleo rural. De gente que só queria trabalhar, cuidar, ganhar dinheiro, não estava preocupado se era a Inglaterra ou uma nação independente. Queria pagar menos imposto e ter menos aborrecimento. Esse núcleo urbano, que aí sim não era... Esse núcleo rural totalmente analfabeto. Esse núcleo urbano que sabia ler, ficou seduzido com ideias iluministas.
Não só iluministas. Já tinha uma bagagem do Antes dos avivalismo, iluministas. bagagem da cidade acima da colina, então resolveu lutar pela independência. E nem todos eles. E por representação. Representação, ainda mais naquela época, é muito frágil, né? E depois, não dá para explicar do pessoal americano, né? Lutando lá na Inglaterra, se fosse uma coisa majoritária, né? Mas aí sim eu posso dizer que foi pouca gente. Foi menos de 3% Não, pouco que lutou, mas engajou. um terço era favorável, mas que não lutou. Mas existia uma elite contrária também, Tinha, provavelmente. claro, sim. porque era elite que, vamos supor, a Inglaterra, Eram os oligarcas. ela Aqui tinha se uma espanta. estrutura burocrática. Ora, esse burocrata vai perder o emprego se a nação ficar independente. Então, ele, lógico que ele vai defender os interesses do bolso dele e vai lutar pela Inglaterra. Pode crer, pode crer. E os escravos dividiram. Uma parte lutou do lado das 13 colônias De escolha, né? e outra Eu acho. contra. Eles eram escravos, né, É. infelizmente. Índios também teve a divisão e sobrou para massacre contra índio, massacres injustos contra todo massacre é injusto, né? Mas sobrou muito para escravo Sobrou, e para índio, né? O massacre de Boston morreu muito mais... Pois é. E onde que esses escravos fugiam? Para Flórida, que era a colônia espanhola e que os escravos eram mais bem tratados. Não, eu concordo com o senhor que existe um pensamento anti-íbero. E nesse sentido, eu concordo com... Eu entendo porque o senhor faz esse ataque. Porque existe um... Inclusive, o Hoffman, ele é profundamente vocal em dizer que os locais mais livres, por exemplo, Maryland, eles tinham uma influência católica significativa. E que os católicos tiveram um papel muito importante nesse processo. Mas o que eu acho que tem que ser o alvo aqui da discussão é a atitude... É a atitude que havia, e a atitude é essa que ela variava bastante. Então, um exemplo Tem simples, mais por exemplo. aqui, ó. Tem mais? O... Mata esse aqui. Mata aí. Gostou desse Bom aqui? pra caramba o vinho, Bom, viu? né? Bom demais. Cumpri minha promessa, hein? É verdade. Muito bom. Esse aqui é um português. Agradecido, Acho que os inclusive. dois são portugueses. Muito bom. Mata aí. Gostou? O pessoal aí tomou? Excelente. Bom, Quer né? mais? Opa. E aí, você, Coca? Eu tô de boa. Coca não é muito Mas do para a álcool. coisa não ficar muito específica, por que você diz que só concorda comigo depois dos anos 50? Porque é um determinado momento em que a gente consegue identificar a influência de dois grandes grupos crescendo, porque em 1850 houve um movimento, para ser mais específico, de 1843. Você falou 1950 ou 1850? Ah, De 1843 em diante, tinha falhado um plano dos Morgan. Ai, os Morgan! Tinha falhado um plano dos Morgan para impor vários e vários monopólios através da cartelização de mercado. Eles falharam, eles não conseguiram. O Hoffman, no Progressive Era, ele trata desse processo em que eles falharam. E ele mostra, por exemplo, mercado de carne. Eles tentaram impor um preço comum. O que aconteceu? Começou a haver um processo significativo de substituição do tipo de carne. E aí eles não conseguiam cartelizar todos os tipos de carne diferentes. E por isso o consumo de carne ia mudando significativamente, baseado no que estava mais barato, porque é muito fácil para a pessoa ir lá e comprar o mais barato, né? E isso fez com que a cartelização se mostrasse lenta para resistir à questão do mercado. Porque dava muito trabalho você coordenar o processo todo, só que para o contrabandista, para a pessoa que era uma pequena empresa, ele só precisava colocar uma outra carne mais barata. E aí era muito fácil de lidar com isso. Aham. Entendeu? E aí tem uma série de Por relatos isso que eles querem o criar o dinheiro digital agora. Exato. Eles adoram coordenação forçada. mas você não acha que agora no Bitcoin tá todo mundo comprando? Os estados estão Não, comprando? é só ver. A BlackRock quer efetivamente fazer parte do ETF Não. do Bitcoin. Isso é uma Só que questão não dá pra séria. eles controlarem Traficante o de mercado, droga né, do já Bitcoin. entrou no Bitcoin, porque é muito bom lavar dinheiro, né? Eu Claro. entrei no Bitcoin também. Mas não, Não, para eu lavar acho que dinheiro. tem que entrar no Bitcoin. Não, é pra fugir não tô do dizendo que não. Exatamente. Principalmente o Monark. O Monark não pode desincentivar ele porque ele corre riscos nesse sentido. E eu acho que se a BlackRock adotar o Bitcoin, maravilha, eles estão perdendo poder, pô. Eles não têm controle sobre a rede. Eu acho que eles estão querendo controlar, você também não acha? Porque a Mas BlackRock... como que eles vão controlar? a Não rede? tô dizendo Através que eles de um vão mecanismo conseguir, eu tô dizendo chamado que eles querem. KYC. Eles querem que KYC, pra você comprar- é sério que esse é o nome do bagulho? Chama-se Know Your Customer. Conheça o seu consumidor. Entendi. A ideia deles é, você vai saber quem que comprou o Bitcoin, e aí,
com esse meio de interação, você sabe exatamente aonde o Estado tem que ir. Mas como que você vai saber quem comprou o Bitcoin? Porque na hora de você comprar numa corretora, você compra e todas as informações estão lá. Sim, mas você tira da corretora e já era, acabou. Como assim? Ué, sabem você que pode ter, tirou. não. Você pode ter, a origem, pelo menos que eu tinha visto, você pode ter conta. Inclusive, um amigo meu tinha Bitcoin fora de corretora. Dá pra ter. Claro, dá pra ter, eu não tô dizendo que não. Mas ele sabe que você tirou aquele dinheiro. E daí? Depois você... E aí? Não, você fala tem que você mais. tirou e gastou. Mas a acabou. questão não é você falar. É porque ele vai fisicamente Ah, atrás vai de você. rastrear. Ah, entendi. Ele rastreou você. Bom, eu já não sei. E aí ele começa a procurar nas suas entendi, transações. entendi. Ah, ele vai Tudo prender bem. todo mundo? Então é Não isso. vai prender todo mundo. Porque ele teria que, pra acabar com o Bitcoin, ele teria que aprender todo mundo que tem Bitcoin. Ele só precisa aprender os maiores e saber da onde estão vindo as transações. Por exemplo, digamos que eu só aceito com... Eu tô regulado pelo governo. Eu só aceito com KYC. Se você transferir Bitcoin para mim sem ser KYC, não funciona. Eu não vou aceitar. Entendi. O governo vai pressionar Isso. toda a empresa. Até KYC. Entendi. Aí sim você tem razão. E aí isso faz com que você só consiga Entendi. fazer as transações dessa forma. E por isso que muita gente fala de comprar P2P, que é de pessoa a pessoa. Isso. Que aí não passa efetivamente para alguém que tem esse controle. Sim, no fim sempre vai ter uma solução de fugir, né? Não, eu concordo que tem um processo de resistência significativo. Mas eles estão pensando nisso. E a BlackRock vem nesse sentido no Bitcoin. então agora era de Quanto comprar melhor, mesmo, para as grandes empresas, quanto mais regulamentado e burocratizado é melhor, porque eles diminuem os concorrentes. Inclusive, é isso que marca a Progressiva Era. A Era Também Progressiva acho, não, essa começa fase por que esse você processo. falou é o velho debate entre o Thomas Jefferson, que defendeu ele era contra o Banco Central, então eu odeio as ideias dele, porque ele pegou a Bíblia e falou, eu não gosto disso aqui, ele fez a isso Bíblia foi dele. sacanagem. Sério, sem A Bíblia brincadeira. do Jefferson é Ele sacanagem. fez a Bíblia dele. Não só- Agora, não só as o Jefferson, ideias teve outro pai econômicas... fundador que fez qual foi o outro? Era o... Teve um outro. Teve um outro também, Teve um né? outro, Eles teve tinham... Mas o Thomas Jefferson ficou mais famoso. Sim. Você vai no museu lá, tem a Bíblia dele. Bom, Mas se é o ele só seguinte, tirou qual que era a quatro, não visão colocou dele nada? que era boa, afinal? Ele era contra o Banco Pode Central. tirar as coisas, Marac. Ah, tem coisa que dá pra tirar. ali. Nada. Ele era contra o Banco Central, uma ideia muito boa. Ele era contra o fortalecimento da União. Inclusive, Rhode Island pegou em armas, né? De um lado contra o outro. Então, nos Rhode Estados Island, Unidos, só para inclusive, tem uma situar, história por que, muito que isso aí importante. se conecta com o mundo de hoje? É o seguinte, antigamente não tinha esse câncer que se chama Banco Central. Então, qualquer você, Monarca, você podia montar uma instituição financeira e emitir sua Imprimir a moeda. moeda. Monarque. Se o mercado te desse credibilidade, sorte sua. Se não te desse, azar teu. As moedas, inclusive, com laço ouro, nasceram assim. Entendi. O Rothschild criou uma agência bancária, lá chamava Goldsmith na época, não era chamava agência bancária. Goldsmith quem mexia com ouro. E emitia títulos com o nome dele. E o pessoal confiou. Esse cara tá rico, ele vai me pagar de volta. Vai pagar e tal. E aí então, aí o que aconteceu? Nasceu na Inglaterra, né? Na verdade nasceu na Suécia, só que a Banco da Inglaterra que Inglaterra. difundiu. E queria dizer, não, esse negócio de cada um emitir sua moeda tá errado, vamos centralizar o poder e criar um banco central em todo lugar, que é o que destruiu a economia do mundo. E essa discussão chegou nos Estados Unidos. E o Thomas Jefferson, e os descendentes dele, claro, descendentes do ponto de vista de filho, Ideológico. ideológicos, defenderam essa ideia. Não, somos contra o Banco Central, não pode ter, cada um tem que estar. Enquanto os outros, que eram centralizadores, não, tem que ter Banco Central, tem que ter isso e tal. Então essa foi uma discussão muito séria nos Estados Unidos, que durou até o Woodrow Wilson. Com o Woodrow Wilson é que foi feito o Fed, só passou por causa de uma manobra, tipo Sempre a manobra assim, que né? parece que é do Brasil. Saíram os senadores Você de já viu férias, a pronto, animação vamos pôr em disso? votação agora. E passou. Tu já viu a animação disso? Não sei, eu acho que Tem não. uma animação do Banco Central. Inclusive, assim, se você ainda não viu a animação do Banco Central, é assim, profundamente enriquecedora. Pesquisa, animação Banco Central. Alguém no chat já vai ter visto essa curta, animação. não, a gente põe aí, se for curtinho. Tem 20 minutos, você vai falar. Tem uma Eu hora. acho que ela tem até uma hora. Ah, Não, então mas deixa a a gente- gente mas- vê depois. Se você ver Você manda o link fotinha, depois. Pesquisa aí, animação Banco Central, que você vai achar alguma coisa que aí pelo menos E o que recomenda. isso tem a ver com o Bitcoin? Tem tudo a ver, porque o Bitcoin foi uma defesa contra o monopólio dos governos. Aham. Inclusive, E o Bitcoin agora os governos começa- estão querendo controlar e estão querendo colocar a patada nisso daí. Mas você Essa sabe é a que o realidade. Bitcoin começa com the second bailout of banks.
se o governo ia ajudar o segundo bailout. A segunda vez, bailout é quando falha o banco. Sim, se aí ele eles ia ajudar compram ou a não. dívida, né? E aí tem lá a manchete do dia específico, se não me engano foi dia 8, em que aparece lá a manchete do governo indo ajudar novamente os bancários, porque os bancários tinham falido. E aí, esse movimento histórico aconteceu várias e várias vezes. Hoje, para você ter noção, os bancos... 2008 aconteceu, né? 2008 Se aconteceu. você sabe, pode dar exemplo. Aí. Foi justamente em 2008 que Então, surgiu o foi Bitcoin. isso. Como uma resistência a 2008. E o que acontece esse processo, ele foi um processo que, historicamente, ele é tão acentuado que hoje o banco ele só precisa ter 10% do que ele usa como reserva. Aham. Isso aí chama fracionamento bancário. Isso. Por uma ironia do destino, isso aí foi criado pelos próprios Goldsmiths. Sim. Sabe qual que era o fracionamento bancário do Rothschild? 10%. Então, Então, o que tá no ele, poder, né? ele Então continua. emitia 10 vezes mais do que ele tinha em ouro. Você vê como o sistema bancário do Brasil é seguro, que é 3 vezes mais, entre 3 e 4, né, se não me engano. Ah, é? Então a gente tem um bom sistema bancário. Tem, por que pareça, tem.